Olá, caros espectadores. Vocês estão no canal Histórias de João. Desejo a todos uma excelente experiência ao ouvir esta história. Esta dança é para aquela que amei em segredo durante todos esses 10 anos, disse meu marido no nosso casamento. Ele passou por mim e convidou minha irmã para dançar. Todos os convidados aplaudiram, mas então me aproximei do meu pai, sentado à mesa, e fiz em voz alta uma única pergunta que fez o marido engasgar e a irmã ser levada de ambulância. Olá, escreva nos comentários de onde você é. Não se esqueça de se inscrever e dar um like. Boa escuta. Mas antes dessa pergunta ser feita, havia uma festa. A mais genuína, animada e luxuosa festa que se poderia organizar em nossa cidade. O salão de casamentos do restaurante Leão Dourado fervilhava como uma colmeia agitada. Centenas de convidados, toda a elite empresarial e social do nosso pequeno centro regional, comiam, bebiam e riam. A orquestra tocava algo leve e discreto. As lustres de cristal banhavam tudo ao redor com uma luz dourada e quente, enquanto os garçons deslizavam silenciosamente entre as mesas, distribuindo champanhe e petiscos. Catarina Ferreira estava sentada à mesa principal, no lugar da noiva, com seu impecável vestido branco, sentindo-se como uma peça em exposição. Ela sorria, acenava, recebia felicitações, mas por dentro crescia uma angústia surda e inexplicável. Seu marido, Leonardo Braga, que havia se tornado seu marido apenas 3 horas antes, estava magnífico. Alto, charmoso, num terno caro, ele era a alma da festa. Ele transitava facilmente de mesa em mesa, apertando as mãos dos homens, beijando-as das senhoras, e sua risada contagiante ecoava por todo o salão. Ele era o genro ideal para seu pai, Arnaldo Ferreira. Ambicioso, perspicaz, vindo de uma boa família, embora empobrecida. O marido perfeito para ela, Catarina, a filha mais velha, confiável e séria, que a vida inteira havia feito o que se esperava dela. Ela olhou para seu pai. Arnaldo Ferreira, de cabelos brancos e postura imponente, estava sentado à cabeceira da mesa como um rei em seu trono. Ele estava satisfeito. Tudo corria conforme seu plano. Seu império de negócios, construído sobre o processamento de alimentos, agora estava fortalecido por esse casamento dinástico. De vez em quando, lançava sobre Catarina olhares de aprovação, e esses olhares a deixavam desconfortável, como se ela tivesse acabado de ser vendida com sucesso. Ao lado do pai estava sua irmã mais nova, Eva, extravagante e caprichosa, sempre no centro das atenções. Hoje ela estava num vestido justo cor de vinho tinto, que valorizava sua figura. Eva estava entediada. Ela mexia preguiçosamente na sobremesa com o garfo e lançava olhares lânguidos para Leonardo. Catarina estava acostumada a esses olhares. Eva sempre olhava assim para tudo o que pertencia a Catarina. Primeiro para seus brinquedos, depois para seus amigos, e agora para seu marido. Mas Leonardo, ao que parecia, não lhe prestava atenção. Pelo menos, não naquele dia. O apresentador da noite, especialmente contratado de São Paulo, anunciou o brinde do noivo. Leonardo foi ao centro do salão e pegou o microfone. Os convidados se calaram, voltando-se para ele. Ele percorreu todos com um olhar radiante, que, no entanto, não se deteve em Catarina. Queridos amigos, queridos familiares, começou ele, e sua voz aveludada preencheu o salão. Sou o homem mais feliz do mundo. Hoje uni minha vida à família Ferreira, uma família que conheço e respeito há 10 anos. 10 longos anos. Ele fez uma pausa, e nessa pausa havia algo teatral, encenado. Durante esses anos, muita coisa aconteceu, mas todo esse tempo, um segredo viveu no meu coração, um grande amor. Os convidados murmuraram com aprovação. Que romântico! Catarina sentiu um nó frio subir até a garganta. Ela conhecia Leonardo há exatamente 10 anos. Ele havia chegado à empresa deles como jovem especialista, logo após a faculdade. Mas ela não se lembrava de nenhum amor secreto. Seu relacionamento havia começado apenas 1 ano atrás, de forma vertiginosa e algo protocolar. O pai o havia apresentado como um jovem promissor, e tudo girou rapidamente. E penso que exatamente hoje, neste dia tão importante, devo finalmente ser honesto.
Perante todos vocês e perante mim mesmo, continuou Leonardo, erguendo a voz. Ele olhou para a mesa principal, mas não para Catarina. Seu olhar estava fixo em Eva. Esta dança, o primeiro baile da minha nova vida, é para aquela que amei em segredo durante todos esses 10 anos. O coração de Catarina saltou um batimento. O que era isso? Alguma piada idiota? Uma brincadeira? A orquestra começou a tocar uma melodia lenta e terna. Leonardo, ainda com o microfone na mão, caminhou em direção à mesa principal. Ele vinha direto para ela. Catarina já começava a se levantar de seu lugar, presa nas pregas do vestido de noiva, preparando-se para aceitar sua mão. Mas ele passou por ela. Ele nem sequer a olhou. Passou a 1 metro da sua cadeira, deixando para trás uma esteira de perfume caro e humilhação gelada. Ele se aproximou de Eva. Eva floresceu. Em seu rosto não havia qualquer sombra de surpresa, apenas triunfo. Ela se levantou graciosamente, estendeu-lhe a mão e ele a conduziu ao centro do salão. O mundo de Catarina se estreitou até aquele único ponto. Seu marido rodopiara em dança com sua irmã. E nesse momento aconteceu o pior de tudo. Os convidados começaram a aplaudir. Primeiro hesitantes, depois cada vez mais alto. Eles não tinham entendido nada. Acharam que era algum gesto bonito, alguma tradição de família. Ah, que lindo, que surpresa, tão tocante. A dança com a irmã da noiva ecoava de todos os lados. Os aplausos trovejavam como uma marcha fúnebre sobre sua vida. Catarina estava sentada em seu vestido branco sob aquela luz dourada e sentia que se despedaçava em milhões de fragmentos. Via o rosto sorridente do pai, que também aplaudia, aprovando aquela farsa. Via as costas de Leonardo e o rosto feliz de Eva sobre o ombro dele. Ela era supérflua naquela festa. Era apenas uma função, uma cortina para algo diferente. Queria gritar, fugir, desabar em choro bem ali diante de centenas de olhares. Mas em vez disso, algo estalou dentro dela, algo frio, firme e afiado como gelo. Ela se lembrou de uma conversa com o pai, 2 meses antes. Suas palavras duras, seu ultimato. Você vai casar com o Braga, isso não se discute. Ele precisa se tornar parte da família. Ele tem uma dívida que pode afundar tanto ele quanto nós, se vier à tona da forma errada. Você é a garantia. Você é o cimento dessa negociação. Na época, ela não havia contestado. Era sempre uma filha obediente. Mas agora tudo havia mudado. O negócio havia sido fechado. Ela cumprira sua parte e eles simplesmente a jogaram fora. As lágrimas secaram antes mesmo de começarem. Ela lentamente, muito lentamente, pousou sua taça de champanhe sobre a mesa, pegou outra, cheia, e se levantou. O zumbido nos ouvidos a impedia de ouvir a música e os aplausos. Ela via apenas um alvo, seu pai. Ela caminhou em direção a ele. Cada passo custava esforço, como se andasse através de uma camada de água. O volumoso vestido se prendia nas pernas das cadeiras. Os convidados se abriam, olhando surpresos para a noiva que havia abandonado seu lugar. A música ainda tocava. Leonardo e Eva ainda dançavam, alheios a tudo ao redor. Ela se aproximou da mesa principal, ficou de pé diante do pai. Ele parou de aplaudir e a olhou com fria irritação, como se dissesse: "O que você quer? Não atrapalhe." Catarina respirou fundo, encheu os pulmões de ar e fez a pergunta. Não gritou, não. Ela disse isso em voz alta e clara, para que todos ouvissem no silêncio que de repente tomou o salão, pois a música havia cessado no meio de uma nota. Pai, sua voz soou firme e fria. Já que Leonardo acabou de confessar seu amor por Eva, isso significa que você perdoa aquela dívida de R$ 500.000, por causa da qual você me forçou a me casar com ele para quitá-la? O tempo parou. Os aplausos cessaram tão abruptamente que pareciam ter sido cortados com uma faca. Alguém deixou cair um garfo, e o tinido do metal contra o prato pareceu ensurdecedor. No salão, instalou-se um silêncio absoluto e mortal. Todos os olhares estavam presos nela, no pai, no casal que havia parado em dança no centro do salão. Leonardo engasgou. Ele tossiu tão forte que se curvou ao meio. O champanhe que havia bebido antes do brinde foi parar em sua garganta. Seu rosto ficou vermelho.
Eva se separou dele. Seus olhos estavam arregalados de horror. Ela olhou para Catarina, depois para o pai, depois para os convidados. Centenas de pares de olhos, um minuto antes encantados, agora a perfuravam como uma broca. Uma exposição pública. Não apenas a revelação de um romance, mas a revelação de que ela havia sido mercadoria numa suja transação financeira. Seu rosto ficou branco como a toalha de mesa. Ela começou a engolir ar em vão. Seu peito subia e descia convulsivamente. Ela rouquejou, e de repente suas pernas cederam. Ela caiu no chão como uma flor cortada. Entrou o pânico. Alguém gritou. Os convidados se levantaram de seus lugares. O pai se pôs em pé, derrubando a mesa. Um médico! Chamem a ambulância imediatamente! Gritou ele, correndo em direção a Eva. Leonardo, ainda tossindo, também correu até ela. Começou a confusão, a correria. Alguém ligou para o telefone. Alguém tentou trazer Eva à consciência. Catarina estava no mesmo lugar, segurando na mão a taça que jamais havia bebido. Ela olhava para todo aquele caos, e em sua alma não havia malícia nem satisfação. Apenas vazio. Em 10 minutos, chegaram os paramédicos. Eles rapidamente depositaram Eva numa maca. Ela estava inconsciente. Quando a passaram por Catarina, um dos socorristas lançou sobre ela um rápido olhar de censura, como se ela fosse a culpada de tudo. A maca saiu do salão. Leonardo correu atrás deles. E nesse momento Catarina olhou para o pai. Ela esperava qualquer coisa. Gritos, acusações, talvez até uma agressão. Mas ela buscava em seus olhos pelo menos uma gota de apoio. Ela ainda era sua filha. Arnaldo se endireitou. Ele se voltou para ela e seu rosto estava vermelho de raiva. Ele se aproximou. Seus olhos eram de gelo. Ele a agarrou pelo braço acima do cotovelo. Seus dedos cravaram-se em sua pele como garras. Sua menina estúpida, sussurrou ele tão baixinho que ninguém além dela poderia ouvir. Em sua voz tilintava o ódio. Você não o desmascarou. Você acabou de destruir esta família. Ele jogou fora o braço dela, virou-se e, sem olhar para trás, saiu em passo rápido em direção à saída, atrás da ambulância. Catarina ficou sozinha. No meio de uma festa destruída, em seu vestido de noiva branco como neve, que agora parecia uma mortalha. Os convidados a olhavam com reprovação, medo e curiosidade. Ela estava no centro das atenções, mas jamais na vida havia se sentido mais solitária. A família acabara de pronunciar sua sentença. Os convidados, tomados por uma onda de constrangimento, apressavam-se a se despedir e a partir, evitando encontrar seu olhar. O salão do Leão Dourado, 10 minutos antes, cheio de risos e música, esvaziava-se rapidamente. Os garçons recolhiam silenciosamente da mesa a comida quase intocada. A festa havia morrido. Ela pousou a taça. Suas mãos não tremiam. Por dentro, tudo estava carbonizado até o fundo. Restava apenas uma cinza fria e tilintante. Era preciso fazer algo, ir a algum lugar. Após a parte oficial, a família e os amigos mais próximos sempre se reuniam no pequeno salão de banquetes para celebrar o evento em círculo fechado. Ela era família. Pelo menos, era assim que ela pensava até aquela noite. Reunindo a cauda do pesado vestido, que já parecia de outra pessoa, ela caminhou até uma porta discreta no fim do corredor. O segurança Carlos, que ela conhecia há muitos anos, bloqueou-lhe o caminho. Ele não lhe encontrava os olhos. Seu olhar estava voltado para algum lado, para a parede ricamente decorada. Catarina, a senhora não pode entrar. Suas palavras eram baixas, quase envergonhadas. O que quer dizer que não posso, Carlos? A voz de Catarina era uniforme, sem emoção. Lá dentro está minha família. O senhor Arnaldo mandou. Ele finalmente ergueu os olhos para ela, e neles havia uma mistura de pena e medo. Disse para não deixar a senhora entrar. Este foi o primeiro golpe, direto, sem rodeios. Ela havia sido riscada. Ela não era mais parte do círculo fechado. Ela acenou com a cabeça, sem querer mostrar a esse homem sua humilhação. Virou-se e caminhou para a saída. O casaqueiro lhe entregou em silêncio o casaco leve, que ela jogou sobre os ombros por cima do vestido de noiva. Na rua a envolveu o ar fresco da noite. Ela chamou um táxi. Onde?
perguntou o motorista, observando com curiosidade no espelho a noiva sem noivo. Catarina deu o endereço do novo apartamento que o pai havia dado a ela e a Leonardo de presente de casamento. O ninho deles, sua nova casa. A viagem pela cidade noturna era surrealista. Vitrines iluminadas, transeuntes esparsos, semáforos piscando. Tudo parecia cenas de um filme alheio. O táxi parou diante de um novo edifício de alto padrão. O porteiro, cumprimentando educadamente, abriu-lhe a porta. Ela subiu de elevador até seu andar, aproximou-se da porta do apartamento 77 e enfiou sua chave na fechadura. Ela não girou. Tentou de novo, depois mais uma vez. Inútil. Ela puxou a maçaneta. Trancado. A fechadura havia sido trocada. No tempo em que ela havia levado para chegar, alguém já havia chegado e trocado a fechadura. Leonardo ou pessoas do pai. Tão rápido, tão implacável. Ela encostou a testa na fria porta metálica. Atrás dessa porta estavam suas coisas, suas roupas, seus livros. Uma parte de sua vida, cujo acesso lhe havia sido cortado. No bolso do casaco vibrou o celular. Ela o tirou. Na tela brilhava o nome. Pai. Ela atendeu. Escuta, onde você está? A voz do pai era glacial, de negócios, sem emoções. Diante da porta do meu apartamento, onde não consigo entrar. Este apartamento não é mais seu, e seu emprego também não. Catarina ficou em silêncio. A partir de amanhã você está demitida da empresa. Ele continuou a martelar as palavras. Por escândalo público que causou dano à reputação da empresa e da família. Suas contas bancárias estão bloqueadas. Todas estavam vinculadas às contas corporativas, portanto não tente sacar nem um centavo. É tudo. Não ligue mais para este número. Ouviram-se bips curtos. Ele havia desligado. Banimento completo e definitivo. Sem emprego, sem dinheiro, sem lar. Ela lentamente escorregou até o chão no corredor vazio, encostando as costas na parede. O vestido de noiva se espalhou ao redor dela como uma nuvem branca. Era preciso ligar para alguém. Devia haver pelo menos alguém. Ela encontrou nos contatos o número de Nicolau Teixeira, antigo parceiro de negócios do pai. Ele a conhecia desde criança, sempre a chamava de Catinha. Ele atendeu após o terceiro toque. Alô, Nicolau, é a Catarina Ferreira. Do outro lado do fio caiu uma pausa pesada. Catarina, estou muito ocupado agora, disse ele rapidamente. Não posso falar. E desligou sem ouvir, sem perguntar o que havia acontecido. Ela sentiu uma lágrima correr pela bochecha. Limpou-a com o dorso da mão. Não podia fraquejar. Discou outro número. Marina Alcântara, amiga de sua mãe falecida, que em cada encontro a abraçava e dizia como ela se parecia com a mãe. Alô, Catarina. Sua voz soava preocupada. Aparentemente, os rumores já corriam pela cidade. Marina, olá, estou com um problema. Não tenho onde passar a noite. Posso... A linha foi interrompida. Catarina olhou para a tela. Chamada encerrada. Ela ligou de volta. O assinante estava indisponível. Ela havia sido bloqueada. Era tudo. Todo seu mundo, tão estável e previsível, havia deixado de existir em uma hora. Ela era uma pária, um ativo tóxico do qual todos corriam para se livrar. Ela se levantou. Era preciso caminhar. Mas para onde? E então, em sua memória, emergiu uma imagem. Uma velha casa na periferia da cidade, coberta de parreira selvagem. A casa para a qual o pai havia lhe proibido terminantemente de ir. A casa de sua tia Zenaide Ferreira, irmã mais velha do pai, com quem ele não conversava há uns 20 anos. Ela é veneno para esta família. Esqueça que ela existe, ele lhe havia dito certa vez, quando Catarina ainda era adolescente. Agora, esse veneno era sua única esperança. Ela saiu para a rua. Havia começado uma chuva, miúda, fria, desagradável. Ela logo começou a impregnar o tecido fino do casaco e do vestido de noiva. Ela foi a pé. Não havia dinheiro para táxi, e pedir ao motorista para levá-la de graça estava além de suas forças. Ela percorreu a cidade inteira a pé, e seu traje nupcial foi se transformando num trapo molhado e sujo. Os saltos batiam no asfalto molhado. As pessoas, raros transeuntes, se desviavam da estranha figura da noiva, vagando solitária sob a chuva. A maquiagem escorreu, deixando nas bochechas trilhas escuras.
Uma hora depois, ela havia chegado. Uma velha, mas sólida casa de tijolos, situada no fundo de um jardim abandonado. Havia luz nas janelas. Ela se aproximou da maciça porta de madeira e bateu. A porta foi aberta por uma mulher alta e magra, de cabelos brancos presos num coque firme. Zenaide. Ela se parecia muito com o pai, as mesmas feições acentuadas, mas os olhos olhavam de modo diferente. Não com autoridade, mas com penetração, como se vissem a pessoa por dentro. Ela olhou para Catarina, para seu vestido molhado, para a maquiagem borrada. Em seu rosto não se refletiu nem surpresa nem pena. Eu estava esperando que algum dos filhos do Arnaldo finalmente enxergasse a verdade, disse ela em voz serena e calma. Entre, você vai pegar um resfriado. Por dentro, a casa era simples, mas aconchegante. Cheirava a ervas secas e livros velhos. Zenaide lhe deu uma grande toalha de banho felpuda e um roupão velho, mas quente. Enquanto Catarina se trocava no banheiro, ela preparou o chá. Elas sentaram na cozinha. Catarina bebia em silêncio o chá quente e adoçado, tentando se aquecer. Então, ele te expulsou. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Zenaide a olhava com seus olhos claros e frios. Catarina acenou com a cabeça. Disse que eu destruí a família, por causa de uma dívida de Leonardo. Zenaide riu amargamente. Pobre menina ingênua. Você ainda acha que o problema é o Leonardo? Catarina ergueu os olhos para ela. Então de quem é o problema? O Arnaldo sempre soube mentir bem. Ela se inclinou sobre a mesa em direção a Catarina. A dívida realmente existia. 500 mil reais. Só que não era a dívida do Leonardo. Ela fez uma pausa, deixando as palavras serem absorvidas. Era a dívida de Eva, sua irmãzinha. Catarina ficou sem fôlego. O quê? Como? Muito simples, continuou Zenaide sem piedade. Nos últimos anos, sua irmã levava uma vida dupla. Enquanto você trabalhava na empresa controlando a qualidade dos produtos, ela viajava para São Paulo. Hotéis luxuosos, restaurantes caros, roupas de grife. Ela sempre quis viver além de seus meios. O dinheiro ela pegava em financeiras com juros absurdos. Quando a dívida cresceu até 500 mil reais e os credores ameaçaram ir até o Arnaldo, ele ficou furioso. Mas Eva, seu tesouro, sua preferida. Ele não podia permitir um escândalo em torno do nome dela. Zenaide recostou-se na cadeira. E foi então que apareceu o Leonardo. Ambicioso, bonito, de boa família, mas sem um centavo. Candidato perfeito. O Arnaldo lhe propôs um negócio. Ele quita a dívida de Eva e Leonardo se casa. Mas não com Eva. Não, Eva tinha que continuar limpa. Ele deveria se casar com você, com a confiável e obediente Catarina, que nunca faz perguntas desnecessárias. Desse modo, prendia Leonardo à família, tornava-o devedor. E você era o pagamento nessa negociação, a garantia. O mundo virou de novo. A traição era muito mais profunda, muito mais feia do que ela havia podido imaginar. Ela não era apenas uma noiva humilhada. Era uma moeda de troca numa operação para salvar a reputação de sua irmã. Catarina estava sentada com a cabeça baixa. Não tinha mais forças nem para a raiva. Apenas uma dor surda e avassaladora. O que faço agora? Sussurrou ela. Zenaide ficou em silêncio, olhando-a atentamente. Depois se levantou, foi até um velho cômoda e tirou de uma gaveta algo pequeno. Voltou e pousou sobre a mesa diante de Catarina uma velha chave escurecida pelo tempo, numa simples tira de couro. Para começar, pare de se ver como vítima. Sua mãe não era tola, Catarina. Ela via claramente o que seu pai e sua irmã representavam. Ela te deixou ferramentas. Catarina olhava para a velha chave sobre a mesa da cozinha. Ela era pesada, de verdade, do tipo que já não se faz mais. Ferramentas. A palavra da tia ecoava em sua cabeça. Ela pegou a chave e o metal frio pareceu lhe transmitir um pouco de sua firmeza. O que é esse apartamento? Perguntou ela, erguendo os olhos para Zenaide. Um pequeno estúdio no bairro antigo, na Rua dos Pescadores, respondeu ela, recolhendo as xícaras. Sua mãe o comprou muito antes de morrer, em segredo do Arnaldo. Dizia que era seu refúgio, um lugar onde podia respirar e pensar sem o controle eterno dele. Ele nunca soube. Depois de sua morte, eu continuei pagando as contas para que o apartamento não fosse tomado. Sabia que um dia poderia ser necessário.
Catarina dormiu na casinha da tia, no quarto de hóspedes. Ela não dormiu. Ficou deitada, olhando para o teto, repassando os acontecimentos das últimas horas. A humilhação, o banimento, a traição. E agora esse segredo deixado pela mãe. De manhã, Zenaide lhe deu um pouco de dinheiro para o começo e roupas simples, calças escuras e uma blusa cinza que havia pertencido à sua filha. Trocando-se após o roupão da tia, Catarina, pela primeira vez em muitas horas, se sentiu um pouco mais inteira. O vestido de noiva, sujo e amassado, ficou jogado num canto como um amontoado sem forma. "O endereço eu escrevi para você", disse Zenaide na despedida. "Vá, Catarina, e lembre, sua mãe era a pessoa mais forte que eu já conheci, muito mais forte do que seu pai." Ela foi de ônibus, sentou junto à janela e olhava a cidade passar, que já não era mais sua. Ali, a confeitaria onde ela e o pai comiam sorvete quando ela era pequena. Ali, o teatro para onde Leonardo a havia levado no primeiro encontro. E ali, o maciço prédio cinza da empresa deles, Ferreira Alimentos, onde ela havia trabalhado pelos últimos 15 anos. Tudo isso agora fazia parte de uma vida alheia. A casa na Rua dos Pescadores revelou-se um comum prédio de 5 andares com fachada descascada. Sem porteiro, sem halls brilhantes. Catarina subiu pelo desgastado degrau até o 3º andar. Encontrou a porta número 24. Seu coração disparou. Ela enfiou a velha chave na fechadura. Ela girou com um estridente rangido enferrujado. A porta se abriu e Catarina adentrou o passado. O apartamento era minúsculo, mas impecavelmente limpo. O ar estava abafado, com cheiro de poeira e tempo. Mobília simples, sofá, cama, guarda-roupa, mesa de trabalho junto à janela, uma pequena cozinha atrás de uma cortina. Tudo em seus lugares, coberto pela mais fina camada de poeira, como se a dona tivesse saído por um momento e fosse voltar a qualquer instante. Na parede havia um calendário de folhas destacáveis, parado na data de 10 anos atrás, o dia da morte de sua mãe. Catarina caminhou lentamente pelo cômodo, passando a mão pela superfície da mesa. O que ela procurava? Que ferramentas? Ela abriu o guarda-roupa. Nele havia alguns vestidos simples da mãe, seu velho casaco. Nas prateleiras, pilhas de livros. Nada em comum. Seu olhar caiu sobre a mesa de trabalho. Ela estava vazia, à exceção de um velho abajur. Ela puxou as gavetas. As 2 de cima estavam destrancadas. Dentro, resmas de papel em branco, canetas, clipes de escritório. Tudo como de pessoa que prezava a ordem. Mas a gaveta de baixo estava trancada. Catarina tirou de novo a chave que Zenaide lhe havia dado. Ela não encaixava. Ela tentou girá-la de um lado e do outro, mas sem resultado. A decepção subiu até sua garganta. Seria tudo inútil? Ela sentou na cadeira e olhou ao redor. Seu olhar recaiu no calendário. 10 anos. Ela se aproximou, tocou a folha amarelada e de repente notou que atrás do calendário, na parede, havia um minúsculo risco, como se algo tivesse sido escondido. Ela cuidadosamente dobrou o canto do calendário. Colada na parede com um pedaço de fita adesiva, havia uma pequena chave de fechadura de móvel. Suas mãos tremiam levemente quando enfiava essa chavinha na fechadura da gaveta inferior. Ela clicou. Ela puxou a gaveta. Dentro estava uma única coisa. Um grosso livro de contabilidade com capa dura verde escura. Catarina o tirou e pôs sobre a mesa. Não era um diário. Na primeira página, numa letra cuidadosa e miúda de sua mãe, Registro de irregularidades, setor de produção número 2. Ela começou a folhear e a cada página um frio a tomava. Era um registro meticuloso e minucioso de todas as anomalias de produção dos últimos 2 anos de vida de sua mãe. Datas, números de lotes, nomes de produtos e 2 colunas. Motivo oficial do descarte e destino real da mercadoria. Registro de 15 de março. Produto: carne bovina enlatada, qualidade superior, lote número 481. Descartadas, 800 latas. Motivo oficial: violação da vedação da embalagem durante o transporte. Ao lado, na outra coluna: vendido através de M.E. Vasconcelos. Pagamento em espécie. Valor repassado a A.F. Ferreira. Registro de 29 de abril. Produto:
Leite condensado, lote número 512. Descartadas, 1.200 latas. Motivo oficial: defeito de produção, não conformidade com padrão de gordura. Ao lado: vendido no mercado municipal. Pagamento em espécie. Valor repassado a A.F. Ferreira. E assim, página após página. Dezenas de registros. Centenas de milhares de unidades de produtos que, nos documentos da empresa, constavam como descarte, deterioração, avaria, mas que na realidade eram vendidos por fora, em dinheiro vivo. Era todo um império clandestino de negócios funcionando paralelamente ao oficial. Seu pai há anos roubava sua própria empresa. Ela, como chefe do departamento de controle de qualidade, nada havia visto ou não havia querido ver. Confiava nos documentos que ele lhe apresentava. Catarina fechou o livro. Eis a ferramenta. Não era apenas prova de roubo, era uma arma. Mas ela não sabia como utilizá-la. Esses registros eram apenas números. Era preciso alguém capaz de confirmar como exatamente esses grandes lotes de mercadoria descartada poderiam ter saído dos armazéns despercebidos. Alguém de dentro. E ela se lembrou. Sebastião. Sebastião Gonçalves, severo e taciturno chefe de depósito, que trabalhava na empresa desde antes de ela nascer. Era o único nas reuniões que se atrevia a discutir com seu pai, pelo que ele o odiava e constantemente ameaçava demitir. Mas não demitia, porque ninguém conhecia o trabalho dos armazéns melhor do que Sebastião. E, o mais importante, Sebastião tinha muita estima por sua mãe. Ele frequentemente dizia a Catarina: sua mãe era uma pessoa de consciência. Ela encontrou o número dele no antigo caderno de contatos de seu celular. Ligou. Sebastião não atendeu de imediato. Sua voz no fone soava cansada e cautelosa. Sebastião, é a Catarina Ferreira. Catarina, ele ficou em silêncio. Fiquei sabendo do que aconteceu com você. Lamento. Preciso da sua ajuda, disse ela rapidamente. É muito importante e tem a ver com minha mãe. A menção da mãe funcionou. O que houve? Não posso falar pelo telefone. Vamos nos encontrar em algum lugar onde não nos vejam? Ele ficou em silêncio, ponderando. Certo. Em 1 hora, na antiga rodoviária, na plataforma número 7. A rodoviária era um lugar barulhento e movimentado, perfeito para se perder na multidão. Catarina chegou antes do horário, sentou num banco, segurando firmemente a bolsa onde estava o livro. Ela sentia uma mistura de medo e esperança. Sebastião era sua única chance. Ele apareceu exatamente no horário marcado. Mas não era o Sebastião que ela conhecia. Ele parecia assustado. Seus olhos vagavam. Ele ficava constantemente a olhar em volta. Ele se aproximou dela, mas não sentou ao lado. Fala logo, disse ele sem a olhar. Sebastião, encontrei alguns registros de minha mãe. Ela começou, abrindo a bolsa. Eles provam que meu pai há anos vendia mercadoria do armazém por fora. Veja. Ela queria tirar o livro, mas ele recuou como se ela fosse uma leprosa. Não precisava, murmurou ele, levantando as mãos. Não posso. Como não pode? Catarina não acreditava no que ouvia. É uma chance de corrigir tudo, de restaurar a justiça em memória de minha mãe. Ele finalmente a olhou nos olhos, e em seu olhar havia um apelo desesperado. Não posso, Catarina. O senhor Arnaldo, ele acabou de me promover. Catarina ficou imóvel. Agora sou o novo chefe do departamento de controle de qualidade, disse ele, e cada palavra lhe custava visivelmente. Ocupei seu antigo lugar, com salário 3 vezes maior. Tenho mulher doente, netos. Não posso. Me perdoa. Ele se virou e, sem olhar para trás, caminhou para longe, dissolvendo-se rapidamente na multidão de passageiros apressados para o ônibus. Catarina ficou sentada no banco, sozinha no meio do barulho e da agitação de uma vida alheia. Sua última esperança acabara de ir embora, deixando-a em completa e absoluta solidão. Catarina assim ficou no banco. Ônibus chegavam e partiam, as pessoas apressavam-se e agitavam-se, e ela estava imóvel, apertando contra si a bolsa com o tesouro agora inútil. A traição de Sebastião era pior do que o golpe do pai. O pai era o inimigo, dele se podia esperar qualquer coisa. Mas Sebastião, ele era o último fio que a ligava ao passado, à memória de sua mãe, à crença de que ainda existia honestidade.
E esse fio havia sido cortado, comprado por 30 moedas de prata, pela própria função que havia sido dela. Ela não sabia quanto tempo havia ficado assim. Deu por si quando parou ao lado dela uma patrulha de polícia. Um jovem sargento a olhou com compaixão. Moça, está tudo bem? Você está aqui há umas 2 horas sem se mexer. Tudo bem, respondeu Catarina surdamente, levantando-se. Eu estava esperando, já vou. O caminho de volta até a casa de Zenaide pareceu ainda mais longo. As pernas eram de algodão, havia névoa na cabeça. Ela voltou à velha casa na periferia como um cachorro espancado. Zenaide a encontrou na porta, não perguntou nada. Estava tudo no rosto de Catarina. Silenciosamente a levou à cozinha, preparou mais chá. Catarina lhe contou tudo. Os olhos assustados de Sebastião, suas palavras sobre a promoção. Ela esperava que a tia também ficasse abalada, desanimasse, mas Zenaide apenas franzou os lábios numa linha fina e dura. Eu já sabia, disse ela, e em sua voz ressoava uma ira fria. Este é o método dele. O Arnaldo não apenas pune inimigos, ele compra amigos. Encontra o ponto fraco de cada pessoa, mulher doente, financiamento, medo da pobreza, e aperta até que ceda. Sebastião não é um traidor, Catarina. Ele é mais uma vítima dele. E o que faço agora? A voz de Catarina soava desesperada. Sem depoimentos de dentro, o livro é apenas papel. Zenaide se levantou e foi até a janela, cruzando as mãos atrás das costas. Se não se pode entrar pela porta, é preciso achar uma janela. Há ainda uma pessoa nesta cidade que odeia seu pai tanto quanto eu, talvez até mais. Quem? Chama-se Paulo Vieira, disse Zenaide lentamente. Era o melhor jornalista investigativo da nossa região. Perspicaz, corajoso, não temia nada. 5 anos atrás, começou a investigar um dos negócios do Arnaldo envolvendo fornecimento de alimentos para unidades militares. Ele chegou perto demais. E o que papai fez com ele? Ele não ameaçou nem subornou. Isso teria sido simples demais, respondeu Zenaide sarcasticamente. O Arnaldo tramou tudo de modo que parecia que o próprio Paulo aceitava propinas pelas suas reportagens de denúncia. Testemunhas falsas, gravações forjadas. Paulo foi demitido com escândalo. O editor-chefe do jornal, seu melhor amigo, o repudiou publicamente. Todos se afastaram. O Arnaldo não apenas destruiu sua carreira, ele destruiu seu nome, sua reputação. Ele o pisou na lama. Catarina ouvia, e em sua alma nascia uma fraca esperança. Onde posso encontrá-lo? Temo que agora ele não esteja no melhor lugar. A última coisa que soube é que escreve textos publicitários baratos numa tal Criativa Mais. Fica no porão de um velho centro comercial. Encontrar a Criativa Mais não foi difícil. Uma placa feita de plástico desbotado pendurava sobre uma íngreme escadaria que levava a um porão. Catarina desceu. Um forte cheiro de cigarro barato, café solúvel e alguma mofo a atingiu. Numa pequena sala entulhada de papéis, diante de um velho computador, estava sentado um homem de uns 40 anos. Magro, com olheiras e barba de 3 dias. Diante dele havia um cinzeiro transbordante de bitucas. O que deseja? Perguntou ele sem tirar os olhos do monitor. Slogans para lavanderias automáticas, hoje com desconto. Preciso de Paulo Vieira. Pode considerar que encontrou. Ele finalmente se afastou da tela. Seus olhos eram cansados e cínicos. Por que devo a visita de uma senhora distinta em meu calabouço? Catarina se aproximou e pôs sobre a mesa o livro de sua mãe. Meu nome é Catarina Ferreira e preciso da sua ajuda. Meu pai... Ele sorriu ao ver o sobrenome. Ferreira, filha do próprio Arnaldo. Rixas de família? Desculpe, não me interessa. Não me dedico mais a fuçar na roupa suja alheia, especialmente na da família Ferreira. Uma vez me bastou. Ele demonstrativamente virou para o computador. Sei o que ele fez com você, disse Catarina com insistência. E tenho a prova de que ele durante anos roubava sua própria empresa. Paulo se virou para ela. Em seus olhos faiscou um interesse, que logo se apagou. Provas. Ele ceticamente fungou, mas mesmo assim pegou o livro e preguiçosamente folheou algumas páginas. Letra cuidadosa, números, datas. E o que isso prova? Que seu pai não pagava imposto sobre uma parte do lucro? Pequena fraude fiscal. Nessa cidade isso faz a maioria dos empresários.
No tribunal ele dirá que é falsificação, que a filha ressentida se vinga. Nenhum promotor assinará tal processo contra Arnaldo Ferreira. Vá embora, moça. Não perca o meu tempo nem o seu. Ele empurrou o livro. Catarina sentiu a terra fugir de sob seus pés. Acaso esse também vai recusar? O desespero lhe deu forças. Não, você não entende. Não é apenas roubo. Ela pegou o livro, folheando febrilmente. Aqui há um sistema. Olhe as datas. Ela apontou para vários registros seguidos. Aqui, 28 de outubro, última sexta-feira do mês. Aqui, 25 de novembro, última sexta. 30 de dezembro, também última sexta. Eles descartavam enormes lotes de mercadoria no mesmo dia a cada mês. Isso não pode ser coincidência. Paulo parou. Ele pegou o livro com um movimento já mais firme. Ele se debruçou sobre as datas que Catarina mostrava. A máscara cínica em seu rosto começou a rachar. Ele folheou mais algumas páginas. Seus olhos corriam rapidamente pelas linhas. Última sexta de cada mês, ele murmurou para si mesmo. Em seus olhos apagados acendeu uma chama. A mesma chama de entusiasmo que Arnaldo Ferreira havia tentado apagar 5 anos antes. Ele se levantou abruptamente, empurrando a cadeira. Espere aqui. Ele foi até um enorme armário metálico no canto da sala, remexeu por muito tempo num molho de chaves, finalmente o abriu com um rangido. O armário estava repleto de velhas pastas empoeiradas e coleções de jornais. Era seu arquivo pessoal. Tudo o que restara da vida anterior. Ele puxou algumas pastas grossas com a inscrição Notícias da cidade, de anos diferentes, e as atirou sobre a mesa. A poeira se ergueu no ar. Ele começou a trabalhar rapidamente, concentrado como um cirurgião. Ele abriu o livro na primeira data que Catarina havia indicado e começou a folhear as amareladas folhas de jornal. Certo, outubro, 10 anos atrás, última sexta, murmurava ele. Aqui está. Ele abriu o jornal e o mostrou a Catarina. Na primeira página havia uma fotografia. Arnaldo Ferreira sorridente apertando a mão do diretor do orfanato municipal. E sob a foto, um enorme título: Doação generosa da Ferreira Alimentos. O orfanato recebeu um lote de carne enlatada e leite condensado. Catarina ficou sem fôlego. Ela olhou para o livro. A data coincidia, os produtos coincidiam. Só que no livro constavam como descarte: violação da vedação da embalagem. Me passe a próxima data, disse Paulo febrilmente. Ele já não se parecia com o escritor apagado de slogans. Era um galgo que havia farejado a pista. Novembro. E de novo um artigo. Auxílio aos veteranos. Arnaldo Ferreira havia entregado cestas de alimentos ao Conselho Municipal de Veteranos. Dezembro. Milagre de Natal. O lar de menores número 3 agradecia à família Ferreira pelos presentes festivos. E a cada vez, no livro de sua mãe, esses mesmos produtos constavam como deterioração. Não conformidade com padrão. Descartado. Paulo recostou-se na cadeira e olhou para Catarina. Seu rosto estava pálido. Meu Deus, sussurrou ele. Essas mercadorias não são descartadas. São doações. Ele há anos recebia por elas reconhecimento social e enormes deduções fiscais. Mas na realidade, estava doando produtos vencidos. Ele estava alimentando crianças órfãs e idosos com aquilo que deveria ter ido para o lixo. Agora era não apenas fraude, era monstruoso. Vou ajudá-la, disse Paulo firmemente. Em sua voz tilintava aço. Vamos destruí-lo. Ele agarrou seu celular para fazer o primeiro telefonema a um antigo conhecido do jornal regional concorrente, o único que não havia se afastado dele naquela época. Mas antes que pudesse discar, em sua tela apareceu uma notificação. Uma notícia urgente do principal portal da cidade. Paulo ficou em silêncio no meio da frase. Ele virou silenciosamente a tela do celular para Catarina. Na tela havia uma grande foto brilhante. Leonardo e Eva. Eles estavam abraçados diante do logo da Ferreira Alimentos. Ambos radiavam felicidade, e abaixo da foto havia um título em negrito: O amor triunfa. A empresa Ferreira Alimentos anuncia a nomeação do novo diretor, Leonardo Braga, após a anulação do casamento com a noiva vingativa. Paulo clicou no link. O artigo se abriu instantaneamente, tomando toda a tela. Não era apenas uma notícia, era uma sentença, pronunciada e executada diante de toda a cidade. Catarina lia, e as palavras se embaralhavam diante de seus olhos.
mas depois voltavam a se compor em feias e venenosas frases. O texto estava escrito de forma fluida, profissional, com acentos habilmente dispostos de piedade e simpatia para com todos, menos ela. Uma trágica história de amor que quase foi destruída por um momento de fraqueza e ciúme feminino, discorria o autor do artigo. Conforme soube nosso portal, a decisão de dissolver o casamento entre Leonardo Braga e Catarina Ferreira foi mútua e tomada algumas horas antes da cerimônia. Catarina, incapaz de lidar com a amarga verdade de que o coração de seu noivo pertencia a outra, criou na celebração do casamento uma cena vergonhosa, tentando difamar não apenas seu ex-amado, mas também sua própria família. Paulo lia em voz alta trechos, e sua voz estava desprovida de qualquer emoção, o que tornava as palavras ainda mais cortantes. Em entrevista exclusiva ao nosso correspondente, a desolada, mas forte de espírito Eva Ferreira, que está em recuperação após uma crise nervosa, e seu fiel bem-amado Leonardo Braga compartilharam sua história. Blá, blá, blá. Nós nos amávamos há 10 anos, mas o dever para com a família e o respeito pela irmã mais velha não nos permitiam ficar juntos, citava ele a Leonardo. Quando Catarina soube da verdade, concordamos em nos separar como amigos. Não sei o que aconteceu com ela. Aparentemente a dor foi forte demais. A história da dívida é uma invenção completa, um delírio de mulher ciumenta e ressentida. Ainda mais, no artigo havia palavras de fontes próximas à família, que afirmavam que Catarina sempre havia sido difícil, retraída e invejosa em relação à irmã mais extrovertida e comunicativa. A pergunta que ela havia feito ao pai no casamento era apresentada como uma ação vingativa, planejada com antecedência, destinada a destruir o negócio familiar por ressentimento pessoal. Eles não estão apenas se defendendo, disse Paulo, pondo o celular de lado. Seu rosto estava sério. Eles estão atacando. Estão criando sua imagem. A louca e vingativa solteirona. E fizeram isso em uma noite. Rápido, profissional. Seu pai não perdeu tempo. Catarina ficou em silêncio. Ela sentia como a cimentavam lentamente. Ela não havia apenas sido expulsa. Estava sendo apagada. E em seu lugar pintavam uma feia caricatura. Agora ela não era a vítima de uma traição. Era a vilã. Ela voltou para a casa de Zenaide, esgotada. A tia já havia lido tudo na internet. Apenas sacudiu a cabeça. É o estilo dele. Primeiro destruir a reputação e depois se pode fazer qualquer coisa com a pessoa. A cidade inteira já está falando de você, Catarina. E Catarina sentiu isso no dia seguinte. Ela precisava ir à farmácia buscar um analgésico. A cabeça doía com a tensão. Ela puxou sobre a cabeça o capuz de um velho casaco que Zenaide lhe havia dado e saiu para a rua. Vindo em sua direção estava uma mulher, Ana Duarte, sua vizinha do antigo apartamento onde havia crescido. Ela sempre lhe sorria amigavelmente, perguntava sobre o trabalho. Ao ver Catarina, Ana Duarte parou por um segundo. Seu rosto se esticou de susto. Ela fingiu não tê-la visto e atravessou bruscamente para o outro lado da rua. Quase sendo atropelada, ela praticamente fugiu. Na farmácia, a jovem balconista que uma semana antes a questionava com admiração sobre os preparativos do casamento, a atendeu com o rosto de gelo, sem dizer uma palavra, e jogou o troco sobre o balcão. Ela era olhada de todos os lados, das janelas das casas, dos carros que passavam. As pessoas sussurravam às suas costas. Ela ouvia fragmentos de frases. A própria Ferreira. Que vergonha. Assim tratar o pai. Ela não era apenas uma exilada. Ela havia se tornado uma pária em sua própria cidade. A pressão social era quase fisicamente palpável. Premia os ombros, impedia de respirar. À noite, ela estava de novo no porão com Paulo. O livro, isso é bom, disse ele, caminhando nervosamente pelo seu cubículo. Mas agora isso é pouco. Eles trabalharam a opinião pública. Se aparecerem agora com esses registros, todos dirão que é parte de sua vingança, que ela falsificou a letra da mãe para destruir o pai e a irmã. Precisamos de algo mais. Algo que prove que não foi apenas uma enganação com imposto, mas um longo e cínico conluio. Precisamos de prova de que Eva e Leonardo estavam em acordo com seu pai, que eles sabiam. Catarina estava sentada numa cadeira cambaleante, olhando entorpecida para a tela do computador, onde ainda pendia aquela foto. Os rostos radiantes dos vencedores, Leonardo, Eva.
Seu olhar percorreu maquinalmente as roupas deles, os penteados, e de repente se fixou em algo brilhante no pescoço de Eva. Ela se aproximou. Paulo notou seu olhar tenso. O que há ali? Amplie a foto, pediu Catarina. Sua voz baixou. Paulo, com alguns cliques, ampliou a imagem. Agora o pescoço e o peito de Eva eram visíveis em detalhes. Ela usava um colar, uma delicada corrente de ouro e 3 grandes pedras azul escuro rodeadas de pequenos diamantes, safiras. Catarina olhava para esse colar e um frio gelado começou a subir lentamente do estômago até a garganta. Ela conhecia aquela joia, cada faceta, cada curva. Ela a havia visto centenas de vezes na caixinha de joias do toucador de sua mãe. Isso é impossível, ela sussurrou. Ela foi tomada não apenas de raiva, era um horror frio e pegajoso. Ela se levantou de um salto, derrubando a cadeira. Preciso ir, jogou ela ao atordoado Paulo e saiu correndo do porão, sem ouvir suas perguntas. Ela quase correu pelas ruas noturnas. Na cabeça, martelava um único pensamento, uma única imagem, aquele colar. Ela entrou na casa de Zenaide como um redemoinho. A tia, que lia um livro na poltrona, ergueu os olhos surpresos para ela. Zenaide, o colar de minha mãe, a joia principal dela. Você se lembra dele? Claro que me lembro, respondeu lentamente Zenaide, pousando o livro. Obra antiga, francesa. Safiras de profundo tom azul. A avó as chamava de lágrimas da viúva. E o que houve? Está em Eva, disse Catarina em voz sufocada. Naquela foto na internet, nela, no pescoço. O rosto de Zenaide virou pedra. Ela se levantou lentamente da poltrona. Mostra. Catarina, com as mãos trêmulas, tirou o celular, achou o artigo e estendeu-o à tia. Zenaide pegou o celular, chegou-o aos olhos. Por vários segundos ficou em silêncio, olhando para a tela. Quando abaixou o celular, seu rosto estava cinzento. Sim, é ele. Não há nenhuma dúvida. Mas como? Sussurrou Catarina. Como ele foi parar com ela? O pai jamais teria permitido que ela pegasse uma coisa da mamãe. Jamais. E ele não permitiu, disse Zenaide em voz baixa. Em sua voz havia uma estranha e assustadora certeza, porque ele mesmo não sabia onde estava. Catarina a olhava sem entender nada. Esse colar, Catarina, continuou Zenaide, olhando-a diretamente nos olhos, e em seu olhar havia um abismo. Sua joia mais preciosa. Ele sumiu, desapareceu de sua caixinha de joias no dia de sua morte. As pernas de Catarina cederam e ela se afundou numa cadeira. Faltava ar. Naquele mesmo dia, concluiu Zenaide, e cada palavra dela caía no silêncio como uma pedra num poço fundo. 10 anos atrás, no mesmo dia em que Leonardo Braga cruzou pela primeira vez a soleira da sua empresa, e no mesmo dia em que, como ele conta a todos agora, começou seu amor secreto por Eva. As palavras de Zenaide pairaram no ar. O dia da morte, o dia do surgimento de Leonardo, o dia do início do amor secreto. 3 pontos que de repente se ligaram numa única feia e repulsiva linha. Isso não era mais apenas traição ou humilhação. Era uma nauseante e pegajosa teia de mentiras, tecida durante 10 anos. O amor deles não era apenas um segredo, era um conluio, uma conspiração, que havia começado com um furto. Eles não haviam roubado apenas o colar, haviam roubado a última coisa preciosa pertencente a uma mulher moribunda, e sobre esse alicerce haviam construído seu relacionamento. Catarina se levantou. Sua cabeça estava clara como nunca. A dor havia ido embora, substituída por uma fria e tilintante fúria. Preciso voltar lá, disse ela, olhando para o vazio. Aonde, Catarina? Perguntou Zenaide. Ao apartamento, ao refúgio. Deve haver algo mais. Ela não podia não ter deixado mais alguma coisa. O livro é sobre negócios, mas isso é pessoal. Zenaide silenciosamente acenou com a cabeça, compreendendo tudo sem palavras. Catarina ia de novo de ônibus por toda a cidade, mas agora não olhava pela janela. Olhava para dentro de si, tentando reunir os fragmentos de recordações dispersas sobre aquele dia de 10 anos atrás. Ela o lembrava vagamente. Tinha 25 anos. Estava no trabalho quando o pai ligou e disse que sua mãe havia passado mal do coração. Depois, o segundo telefonema.
ela não estava mais. Causa oficial: infarto agudo. Tudo havia acontecido muito rapidamente. Ela se lembrava do rosto confuso do pai, de Eva soluçando em seu ombro. Leonardo ela mal conhecia então. Era apenas um novo funcionário do setor de logística. Ninguém havia desconfiado de nada. Ela estava de novo diante da porta do apartamento número 24. Girou de novo na fechadura a velha chave. Entrou. O mesmo ar abafado, o mesmo silêncio congelado. Mas agora ela olhava para tudo com outros olhos. Ela não buscava pistas, buscava uma mensagem. Ela metodicamente começou a revistar cada centímetro daquele pequeno estúdio. Folheou cada livro das prateleiras, passando por todas as páginas em busca de bilhete ou linha sublinhada. Nada. Verificou todos os bolsos dos vestidos da mãe pendurados no guarda-roupa. Vazios. Ela sentou no sofá, sentindo o desânimo começar a se insinuar novamente. Talvez houvesse se enganado. Talvez não houvesse mais nada. Seu olhar caiu sobre o velho casaco de entre-safra da mãe, pendurado no cabide junto à porta. Simples, cinzento, sem nada de especial. A mãe o usava nos últimos meses de sua vida. Catarina foi até ele, passou a mão pelo tecido grosso de lã, enfiou as mãos nos bolsos. Vazio. Ela já ia se afastar, mas algo a fez parar. Ela palpou de novo o forro. Na região do peito, do lado esquerdo, o tecido pareceu-lhe um pouco mais denso do que nos demais lugares. Ela apalhou esse lugar mais uma vez. Sob o liso forro de seda, havia algo duro, retangular, algo cozido por dentro. Seu coração bateu mais acelerado. Ela pegou uma faca de cozinha da mesa e, tentando não danificar o que estava dentro, cuidadosamente rasgou o forro ao longo da costura. O tecido de seda se abriu, e no chão caiu um pequeno caderninho gordo, com capa de couro puída, um diário. Catarina o ergueu. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurá-lo. Sentou à mesa, abriu a primeira página. A letra de sua mãe. A mesma cuidadosa e miúda letra do livro, mas as letras eram mais vivas, mais emocionais. Era o diário dos seus últimos meses, e ele revelava toda aquela terrível verdade que Catarina estava apenas começando a compreender. 15 de agosto. O Arnaldo está furioso de novo. Vieram as faturas de Eva de São Paulo. Ele gritou que ela vai arruiná-lo. Mas eu vi. Ele fica bravo consigo mesmo por não conseguir negar nada a ela. Está pronto para qualquer coisa, contanto que preserve a reputação de sua pequena princesa. Catarina folheava. As páginas se sucediam, e cada uma era como um golpe no estômago. 5 de setembro. Parece que o Arnaldo encontrou uma solução. Nos levou a um restaurante com esse novo funcionário de logística, Leonardo Braga. Tipo escorregadio, não tira os olhos de Eva. E Eva, ela brinca com ele como gato com rato. A noite toda, o Arnaldo vangloriava para ele a Catarina. Dizia como ela é confiável, inteligente, que esposa perfeita ela seria. Entendi seu plano. Ele quer vender uma filha para salvar a outra. Deus, que vergonha. 22 de setembro. Hoje, ouvi por acaso uma conversa do Arnaldo e de Eva no escritório dele. Achei que fosse sobre dívidas, mas tudo se revelou muito pior. Eva ria e dizia: pai, é um gênio. Para que descartar o vencido, se pode doá-lo? Recebemos tanto as deduções fiscais quanto a reputação de benfeitores. Foi ideia dela. Dela. Minha filha inventou como envenenar órfãos com lata de carne estragada para pagar seus vestidos. Eu entrei no escritório, disse que era monstruoso. O Arnaldo mandou não me meter no que não era da minha conta, e Eva, ela me olhou e riu na minha cara. Disse que eu não entendia nada de negócios modernos. Catarina fechou os olhos. Tornou-se difícil respirar. Portanto, não eram apenas maquinações do pai. Era uma empresa conjunta deles, do pai e da filha predileta. Ela se forçou a ler mais. Aproximavam-se as últimas entradas fatídicas. As anotações ficavam mais curtas, mais angustiadas. 10 de outubro. Não aguento mais olhar para isso. Não consigo viver na mesma casa com essas pessoas. Tentei falar com o Arnaldo mais uma vez. Disse que se eu disser uma palavra a alguém, ele me interna num sanatório. Disse que meu coração está fraco e que estou inventando tudo. 13 de outubro. Hoje encontrei na caixinha de Eva o meu colar de safiras. As lágrimas da viúva. Ela simplesmente o pegou. Quando perguntei por quê, ela respondeu:
Preciso mais do que você. O Leonardo gosta de coisas caras. Percebi que ela não vai parar diante de nada. E aqui estava a última entrada, feita no dia da morte da mãe. A letra estava irregular, apressada. 15 de outubro. Chega, não aguento mais calar. Vou parar isso. Esta manhã disse a Eva que se ela hoje mesmo não confessar tudo ao pai e eles não pararem essa farsa das doações, vou à polícia. Mostrei a ela cópias de algumas páginas do meu livro. Ela deveria ter ficado apavorada, arrependida, mas ela estava tão calma, tranquila demais. Ela disse: certo, mãe, vamos conversar à noite. Passo aí depois do trabalho. Ela virá hoje. Ela logo estará aqui. Sob essas palavras havia a última linha. Ela vem. Não sei porquê, mas estou com medo. O diário havia acabado. Catarina ficava imóvel, olhando para essas últimas palavras. Então, era isso que havia acontecido. A mãe havia dado um ultimato para elas, e elas responderam com ele. Seu ataque cardíaco não havia sido acidental. Ela já ia fechar o diário quando notou que no pequeno bolso da parte interna da contracapa havia algo enfiado. Ela cuidadosamente tirou um pedaço de papel amarelado dobrado em 4. Era um ticket de farmácia. Ela o desdobrou. No ticket havia o nome de uma farmácia local. A data, 2 dias antes da morte da mãe. E uma lista de medicamentos. E entre eles, o nome de um potente medicamento cardíaco que sua mãe tomava há muitos anos. E na parte de baixo do ticket, abaixo da lista de remédios, havia um bilhete curto escrito pela mão da mãe. Poucas palavras, escritas de viés, como impressa. Eva se ofereceu para buscar minha nova receita e comprar o remédio. Disse para eu não me preocupar. Não sei porquê, mas estou com medo. Catarina estava sentada e olhava para o ticket de farmácia. Um pequeno pedaço de papel amarelado, mas em suas mãos ele se sentia pesado como uma lápide. Tudo havia se encaixado. O ultimato da mãe de ir à polícia. A estranha e assustadora calma de Eva. Seu súbito desejo de ajudar e buscar os remédios. Os remédios dos quais dependia a vida. O ataque cardíaco de sua mãe não havia sido um acidente. Na melhor das hipóteses, era uma omissão criminosa. Eva poderia simplesmente não ter-lhe entregado os comprimidos vitais. Na pior, poderia tê-los substituído, dado outra coisa, ou simplesmente uma cápsula vazia. Era um assassinato, frio, calculado, cometido pelas mãos da filha predileta. A fúria que Catarina havia sentido antes era nada comparada ao que ela sentiu agora. Era algo diferente, uma gelada e calma consciência de que estava lidando com monstros. E ela devia detê-los, não por vingança, mas pela justiça, pela mãe, cujo último sussurro de medo ela agora segurava em suas mãos. Ela cuidadosamente dobrou o ticket, enfiou-o de volta no diário e o diário na bolsa, junto com o livro. Ela saiu do apartamento, trancando a porta atrás de si. Agora sabia o que fazer. Ela foi ao porão de Paulo tarde da noite. Ele ainda estava sentado diante de seu computador, envolto numa nuvem de fumaça de tabaco. Ao vê-la, ele se pôs em pé. Catarina, onde você estava? Fiquei aqui enlouquecendo. Encontrei mais algumas coisas, disse ela baixinho e pôs sobre a mesa diante dele o diário da mãe. Ele o pegou, começou a ler. Catarina, sentada em frente, o observava em silêncio. Via como o sorriso cínico escorregava lentamente de seu rosto. Via como se tensionavam os maxilares, como escureciam seus olhos. Quando chegou à última página e leu o bilhete no ticket da farmácia, ele pousou o diário, como se este o queimasse nas mãos. Ele ficou por muito tempo em silêncio, fitando um ponto. Isso muda tudo, disse finalmente em voz rouca. Isso já não é apenas fraude e difamação. É um assassinato, completou ela por ele. Sim, ele acenou. É um assassinato. Ele se pôs em pé e começou a medir a sala a passos. Precisamos ir imediatamente à polícia, ao comissariado de investigação. Inútil, respondeu Catarina com calma. A quem vamos nos queixar? O chefe da polícia da cidade é amigo íntimo do meu pai. Eles vão juntos para a sauna. O promotor deve a ele sua nomeação. Eles não nos deixarão nem chegar à porta. E se deixarem, esse diário sumirá no mesmo dia. E a nós nos acusarão de calúnia e tentativa de macular o nome honrado de um homem respeitável. Paulo parou. Ele sabia que ela tinha razão. Nessa cidade, seu pai era a polícia. Ele era a lei. Então o quê? O que fazemos? Em sua voz soou impotência.
Precisamos que eles confessem por conta própria, disse Catarina. Publicamente. Precisamos de uma confissão espontânea. Só isso vai funcionar. Paulo olhou para ela com estranheza. Confessem, Catarina. Essas pessoas jamais vão confessar nada. Preferem matar mais uma vez para encobrir a verdade. Então, devemos encurrá-los. Em seu rosto apareceu uma expressão dura que Paulo jamais havia visto antes. Devemos criar uma situação em que o silêncio seja para eles mais aterrorizante do que a confissão. Toda a semana seguinte, eles elaboraram um plano, e o pai, Eva e Leonardo, sem saber, colocaram em suas mãos a arma perfeita. Os cartazes da cidade e os portais de notícias faiscavam com anúncios do principal evento mundano do ano, o baile anual de gala em honra ao Dia dos Fundadores da cidade. E o herói principal desse baile deveria ser Arnaldo Ferreira. No âmbito da campanha de limpeza de imagem da família após o escândalo do casamento, ele fazia uma poderosa jogada de relações públicas. Não apenas atuava como principal patrocinador do evento, mas também deveria receber nele uma condecoração de honra pela contribuição ao desenvolvimento da cidade e pela preservação dos valores familiares. Durante seu discurso de agradecimento, ele planejava anunciar oficialmente Leonardo Braga como seu herdeiro e novo diretor-geral da empresa. Deveria ser sua vitória plena e definitiva. Eis o nosso palco, disse Paulo, mostrando a Catarina o cartaz. Lugar melhor não se poderia inventar. Toda a elite da cidade, a imprensa. Se é para dar o golpe, é exatamente lá. Mas como fazê-los falar? Perguntou Catarina. Devemos assustá-los, fazê-los crer que sabemos tudo e estamos prontos para contar. Eles precisam entrar em pânico, e um homem em pânico comete erros. E Catarina entendeu o que precisava fazer. Ela conhecia o elo fraco em sua cadeia, Sebastião. No dia seguinte, ela o esperou à saída da empresa após o turno. Sabia que ele sempre ia para casa pelo mesmo caminho, através do velho parque. Ela simplesmente apareceu em seu caminho de atrás de uma árvore. Ao vê-la, Sebastião estremeceu e empalideceu. Tentou contorná-la, mas ela lhe bloqueou o caminho. Não tenha medo, Sebastião, disse ela gentilmente. Não guardo rancor de você. Ele a olhou surpreso. Compreendo tudo, ela continuava, fitando-o diretamente nos olhos. Você tem família, obrigações. Em seu lugar, eu talvez tivesse feito o mesmo. Vim não para acusá-lo, vim para dizer que tudo está bem. Ele franzava as sobrancelhas desconfiante, sem entender aonde ela queria chegar. Eu encontrei um velho diário de minha mãe, disse Catarina, e sua voz tremeu levemente, mas sem falsidade. Li-o. E sabe, compreendi muita coisa. Compreendi porque tudo aconteceu assim. Os últimos dias dela. No diário há tantos detalhes que explicam tudo. Agora tudo está claro para mim. Ela falava de forma deliberadamente vaga, sem especificar detalhes. Estava lançando a isca. Eu simplesmente queria que você soubesse que não estou com raiva de você, ela concluiu. Adeus. Ela se virou e foi embora, deixando-o parado no meio do parque, em completa confusão e medo. Ela não duvidava do que ele faria. Um homem que vive com medo sempre corre ao seu senhor. Ela estava certa. Paulo, usando velhas relações, pediu a um conhecido técnico de telefonia que rastreasse as chamadas do número de Sebastião. 1 hora após sua conversa com ele, Sebastião ligou para um único assinante, Arnaldo Ferreira. A conversa foi curta, menos de 1 minuto. A armadilha havia se fechado. Agora bastava esperar. Não foi preciso esperar muito. Naquela mesma tarde, quando Catarina estava com Zenaide na cozinha, a campainha soou, alta, insistente. Zenaide foi abrir. Catarina ouviu uma exclamação surpresa da tia. O que você quer aqui, Braga? Vá embora, dizia Zenaide. Preciso falar com a Catarina, respondia ele insolentemente. Sei que ela está aqui. Ele empurrou a mulher mais velha e entrou em casa. Parou na entrada da cozinha, vendo Catarina. Em seu rosto havia uma mistura de raiva, medo e uma certa falsa segurança. Estava num terno caro, cheirava a sucesso e ansiedade. Catarina, precisamos conversar, disse ele, tentando dar à voz um tom de negócios. A sós. Fale aqui. Catarina olhou para Zenaide. Zenaide é minha família. Ele ficou sem jeito por um segundo, mas rapidamente se compôs. Ele se aproximou da mesa e pôs sobre ela uma carapasta de couro. Abriu-a.
A pasta estava cheia de maços de notas. Aqui tem 500 mil reais, disse ele, em dinheiro. Se não bastar, diga quanto quer. Diga seu preço, Catarina. Catarina olhava silenciosamente para o dinheiro, depois para ele. Preço por quê? Leonardo respirou fundo. Pelo diário da sua mãe. Vamos acabar com esse circo. Você recebe o dinheiro, sai da cidade, começa uma vida nova, e nós simplesmente esquecemos tudo. Podemos todos sair disso sem perdas. Catarina lentamente se levantou da cadeira. Ela olhou para o rosto assustado dele, para o dinheiro, para suas mãos trêmulas. Eles estavam apavorados. Eles haviam acreditado que ela sabia de tudo e vieram negociar. Ela o olhou diretamente nos olhos. Vá embora, disse ela baixo e claramente. Simplesmente vá embora desta casa. Ele ficou abismado. Catarina, não seja tola. Esta é sua única chance. Pensa. Eu disse, vá embora. E diz ao Arnaldo e a Eva, ela fez uma pausa, que vamos nos ver no baile. O rosto de Leonardo se deformou. Ele entendeu que a negociação havia falhado. Ele fechou a pasta, a agarrou e, lançando sobre Catarina um olhar carregado de ódio, saiu correndo de casa. Catarina ficou parada no meio da cozinha. A armadilha estava pronta e eles, apavorados de morte, por conta própria caminhavam para dentro dela. Os dias que faltavam para o baile passaram numa névoa de silenciosa e tensa espera. Catarina e Paulo elaboravam cada detalhe. Paulo acertou com seu velho amigo Vitor, repórter de um jornal regional da cidade vizinha, a única grande publicação não controlada por Arnaldo Ferreira. Vitor, ávido por furos, concordou em vir, fingindo ser um convidado comum. Zenaide, usando seu status de membro da família dos fundadores, sem dificuldade obteve 3 convites, para ela, para Catarina e para seu amigo da cidade vizinha, o Sr. Vitor. Tudo estava pronto, e chegou aquela noite. O salão de baile do Hotel Imperador brilhava. Enormes lustres de cristal, refletindo no parquet polido, banhavam tudo ao redor com uma luz ofuscante. Uma orquestra de cordas tocava. Os garçons de luvas brancas distribuíam champanhe e canapés. O ar vibrava com centenas de vozes, risos e tinidos de taças. Toda a nobreza da cidade estava ali. O prefeito, os burocratas, os banqueiros, os industriais. Suas esposas de diamantes e vestidos de gala. Era um desfile de hipocrisia. E Catarina, entrando no salão de braço dado com Zenaide, sentiu-se como se houvesse entrado num terrário. Ela usava um simples vestido preto, comprido, sóbrio, sem qualquer adorno. Era o exato oposto de seu traje nupcial e dos vestidos brilhantes e vistosos das outras mulheres. Ao lado dela, Zenaide, com seu antiquado, mas elegante vestido de veludo, parecia uma rainha no exílio. Na entrada, elas foram detidas por 2 seguranças de terno, claramente instruídos a respeito dela. Com licença, Catarina, começou um deles, bloqueando o caminho. Mas Zenaide nem desacelerou o passo. Ela mediu o segurança com um olhar gelado. Esta é minha convidada, rapaz. Ou o senhor tem ordem de não deixar entrar no baile os fundadores da cidade? O segurança murchou. Ele reconheceu Zenaide Ferreira. Discutir com ela equivalia a um suicídio profissional. Ele silenciosamente se afastou. Elas entraram no salão. Paulo e Vitor já estavam lá, sentados numa discreta mesinha no canto, de onde a cena estava bem visível. Paulo captou o olhar de Catarina e acenou quase imperceptivelmente com a cabeça. No centro das atenções, naturalmente, estava sua família. Arnaldo, em impecável smoking, ficava rodeado pelo prefeito e pelas pessoas mais influentes da cidade, recebendo felicitações. Estava em seu elemento, imponente, seguro, senhor da vida. Leonardo, como fiel herdeiro, ficava ao lado, sorrindo respeitosamente. E Eva era a estrela da noite. Estava num luxuoso vestido bordado de ouro, com um penteado alto, e claro, em seu pescoço brilhava aquele mesmo colar de safiras. Ela ria mais alto que todos, bebia champanhe taça após taça, mas nos olhos de Catarina ela notou um brilho febril e angustiado. Eles a viram, os 3. O sorriso no rosto de Arnaldo congelou por uma fração de segundo. Leonardo ficou tenso. E Eva lançou nela um olhar carregado de ódio e medo mal escondido.
A cerimônia começou. O apresentador demorou-se em elogios a Arnaldo Ferreira, listando seus méritos perante a cidade. Depois o prefeito subiu ao palco e, sob calorosos aplausos, entregou-lhe uma pesada estatueta de cristal, o prêmio Legado Familiar. Arnaldo se aproximou do microfone. O salão silenciou. Queridos amigos, ele começou com a voz bem treinada, segura. É uma enorme honra estar aqui hoje, mas esse prêmio não é apenas meu. É o prêmio de toda a minha família. Uma família para a qual conceitos como honestidade, decência e responsabilidade perante a sociedade sempre foram e serão os principais. Catarina caminhou lentamente para a frente. Ela foi direto pelo salão, entre as mesas, em direção ao palco. As pessoas se abriam, acompanhando-a com olhares surpresos e censores. A música cessou. Todos olhavam para ela. Arnaldo no palco se engasgou. Ele viu como ela se aproximava e em seus olhos faiscou a ira fria. Mas era um profissional. Fingiu que nada estava acontecendo e continuou o discurso. Eva não era profissional. Vendo Catarina vir direto para eles, ela entrou em pânico. O álcool e o medo fizeram seu trabalho. Ela deu alguns passos em direção a Catarina, interceptando-a na beira do palco. Seu rosto estava deformado pela raiva. "O que você está fazendo aqui?" Ela sibilou de forma que somente elas ouvissem. "Pensa que pode estragar tudo? Esta noite é nossa, o Leonardo é meu, a empresa é minha." Ela estava tão perto que Catarina sentia o cheiro de champanhe em sua respiração. Catarina não desviou o olhar. Ela olhou para a irmã com calma, quase com pena, e depois olhou para as safiras brilhando em seu pescoço. "O colar também era seu?" Ela perguntou baixo, mas claramente. "Ou você simplesmente o pegou depois de substituir os comprimidos dela?" O tempo parou. A cor ia lentamente abandonando o rosto de Eva. Ele tornava-se primeiro branco como papel, depois cinzento. Seus olhos, arregalados de horror, estavam colados no rosto de Catarina. A respiração se cortou em algum lugar na garganta. Os aplausos que começaram a soar no final do discurso de Arnaldo se sufocaram. Todos nas fileiras da frente viam que algo terrível estava acontecendo. Eva lentamente virou a cabeça para o palco, onde o pai, interrompendo o discurso, olhava para elas com ira gelada. Ela buscava nele salvação. Seu rosto se contorceu numa careta infantil e desesperada. "Pai!" Ela gritou para o silencioso salão. Sua voz se quebrou, transformando-se num guincho. "Pai, diz a ela que está mentindo. Diz a todos." Arnaldo Ferreira ficava no reflexor. Sua impecável reputação, seu triunfo, seus valores familiares, tudo desmoronava aos olhos de toda a cidade. Ele olhou para a filha que chorava e entrava em pânico, e fez sua escolha. Ele se inclinou ao microfone. Sua voz soou fria, sem vida, e estrondosamente alto no silêncio que havia caído. "Segurança, por favor, retirem minha filha do salão. Ela não está bem." Eva ficou imóvel. Ela olhava para o pai, sem acreditar nos próprios ouvidos. Ele não a havia defendido, não a havia salvo. Ele acabara de, na frente de todos, renegar publicamente dela, atirá-la fora como um brinquedo quebrado, para se salvar. "Não está bem?" Ela sussurrou, e em sua voz soou uma terrível e gélida revelação. Seu olhar foi do pai a Catarina e de volta. Os lábios estremeceram. "Foste tu quem fez isso." As palavras de Eva lançadas ao pai soaram baixas, mas no silêncio mortal do salão, elas cortaram o ar como um bisturi. A segurança, que havia se movido em direção a ela, parou indecisa, aguardando nova ordem. Arnaldo ficava no palco, petrificado. Seu rosto, um minuto atrás radiante de triunfo, transformara-se numa máscara cinzenta. Eva recuou dele como do fogo. Ela, tropeçando, deu vários passos para trás, para longe do palco, em direção ao enorme e soante vestíbulo. Ela se virou e quase saiu correndo, embaraçando-se no rufo de seu luxuoso vestido. Era uma fuga do pai, de Catarina, dos centenas de olhares que a fitavam com uma curiosidade nua e crua. E nesse momento, todos entraram em movimento. Arnaldo, recobrado, saiu do palco em passo rápido. Não podia permitir que ela fugisse. Não podia permitir que essa conversa continuasse aqui. Ele foi atrás dela. "Leonardo,
Pálido como a morte, compreendendo que seu brilhante futuro havia se evaporado como fumaça, instintivamente seguiu seu patrono. Catarina moveu-se atrás deles com calma, sem pressa. Ela sabia que ainda não era o fim. Era o final, e ela devia jogar sua partida até o fim. Atrás dela, como uma sombra, deslizou Paulo, e junto a ele Vítor, o repórter. Seus smartphones estavam já nas mãos. As pequenas luzes vermelhas de gravação ardiam na penumbra. Eram predadores que haviam farejado sangue. Eles saíram para o enorme vestíbulo com revestimento de mármore. O eco dos passos ecoava sob as altas abóbadas. Os convidados do salão se derramaram atrás, mas ficaram à distância, formando um semicírculo vivo à entrada do salão de baile. Ninguém queria perder o desfecho. Eva correu até uma maciça coluna e parou, encostando as costas nela. Estava encurralada. Arnaldo, Leonardo e Catarina a cercaram. "Para com a histeria, Eva", sussurrou Arnaldo, tentando agarrá-la pelo braço. "Não entende o que está fazendo." "Eu?", ela guinchou, afastando o braço. "Foste tu. Você acabou de me entregar na frente de toda a cidade." Ela se voltou para Catarina. Em seus olhos chafurdavam medo louco e ódio. "Você não vai provar nada", ela gritou, e sua voz se quebrou. "Nada. Você não tem nada exceto suas fantasias doentias." Catarina silenciosamente deu um passo à frente. Ela não erguia a voz. Ela simplesmente tirou de sua pequena bolsa duas coisas: o carnê encorpado em velha capa de couro e o ticket amarelado de farmácia. Ela não os abriu. Simplesmente os segurou na mão, como uma prova irrefutável. "Não preciso, Eva", disse ela baixo. "Você já confessou tudo." Seu rosto disse mais do que qualquer prova. Leonardo viu o diário. Ele o reconheceu. Havia visto esse mesmo caderninho nas mãos de Catarina, naquela noite em que tinha vindo negociar. E ele entendeu que o jogo havia acabado. Todas as suas ambições, sua cadeira de diretor, seu futuro, tudo isso estava naquele pequeno caderninho. E o covarde, egoísta instinto de sobrevivência prevaleceu. Ele deu um passo de lado, separando-se fisicamente de Arnaldo e Eva. Ergueu as mãos, como se rendesse a uma polícia invisível. "Eu não tenho nada a ver com isso." Ele começou a falar apressadamente, dirigindo-se ora a Catarina, ora à multidão invisível atrás dela. "Não sabia de nada. Eu só cobria as dívidas deles. Arnaldo disse que tinham dificuldades passageiras. Sobre a mãe dela, sobre os remédios, estou ouvindo pela primeira vez. Sou também vítima dos esquemas deles. Era uma traição, instantânea, completa e repugnante. Ele os atirou debaixo das rodas para tentar salvar sua pele." Arnaldo o olhou com desprezo, mas agora não tinha tempo para Leonardo. Toda a sua atenção estava presa ao diário nas mãos de Catarina. Esse diário era uma bomba que ia explodir toda a sua vida, todo o seu império construído sobre mentiras. E nesse momento, sua razão se desligou. Ficou apenas um instinto: destruir a ameaça. Ele cometeu o erro fatal. Ele se lançou para a frente, não em Catarina, mas no diário. Ele estendeu a mão, tentando arrancar, arrebatar essa prova de suas mãos. Mas em seu caminho se pôs Eva. Nesse último momento decisivo, vendo o pai, não o todo-poderoso patriarca, mas um velho assustado que primeiro a havia renegado e agora tentava como um ladrão arrancar um caderninho, ela compreendeu tudo. Ela havia sido traída por todos, e sua última chance de salvação era afundar aquele que a puxava para o fundo. Ela empurrou o pai com força. Arnaldo, que não esperava por isso, foi atirado para trás e bateu na coluna. E Eva se voltou para Catarina. Seu rosto estava molhado de lágrimas, a maquiagem escorregada. Ela parecia uma louca atriz no final de uma tragédia. "Foi ele!" ela gritou, apontando com o dedo trêmulo para o pai. "Ele me disse, ele inventou tudo." Disse que a mamãe era fraca, que ia morrer logo mesmo por causa do coração. Disse que ela atrapalhava a gente, atrapalhava os negócios. Disse que eu era o futuro desta família e ela, o passado que nos puxa para trás. Ela falava, sufocada de soluços e palavras que se precipitavam para fora depois de 10 anos de silêncio. Os comprimidos. Ele disse que era preciso simplesmente ajudá-la a não sofrer. Disse que ninguém ia saber. Ele me obrigou. Eu não queria. Eu não queria. Era a confissão completa e incondicional. O roubo, o conluio,
o assassinato. E tudo isso sob a luz dos lustres de cristal, diante da chocada elite da cidade, sob o olhar impiedoso de 2 smartphones em gravação. Nesse momento, no saguão, entraram pessoas de farda policial em passo firme. Paulo, vendo que o desfecho se aproximava, havia conseguido ligar para seu contato no plantão. Começou o caos. Flashes de câmera fotográfica. Vitor já havia pegado sua câmera profissional. Faiscavam, captando nos clarões da penumbra os rostos distorcidos de terror. Os policiais, empurrando os convidados aturdidos, foram direto em sua direção. Arnaldo Ferreira, o senhor está detido pela suspeita de organização de homicídio. Eva Ferreira, a senhora está detida pela suspeita de homicídio. Leonardo Braga, o senhor está detido pela suspeita de cumplicidade e fraude em valores especialmente elevados. Arnaldo ficou em silêncio. Ele olhava para o vazio. Seu rosto era absolutamente impenetrável. Ele havia perdido. Eva soluçava, gritava que ela não tinha culpa, agarrando-se aos braços dos policiais. Leonardo balbuciava algo sobre sua disposição de cooperar com a investigação, que contaria tudo. Nos pulsos deles, cliquearam as algemas. Foram conduzidos pela multidão de convidados atordoados em direção à saída. O baile de triunfo havia se transformado num cadafalso. O legado da família Ferreira havia sido destruído numa única noite, publicamente e irreversivelmente. Catarina ficava imóvel, apertando contra o peito o diário e o livro. Zenaide se aproximou, pôs a mão em seu ombro. Acabou, menina. Catarina ergueu os olhos para ela. Neles não havia alegria nem malícia, apenas uma enorme e avassaladora fadiga. Não, ela disse baixinho, tudo está apenas começando. 6 meses depois. A manhã estava fria, mas ensolarada. O ar cheirava a metal e tinta fresca. Catarina estava numa passarela e olhava lá embaixo, para o território da empresa Ferreira Alimentos. Após o ruidoso processo judicial que abalou todo o país, a empresa estava à beira da falência. Arnaldo Ferreira e Eva receberam longas penas por homicídio. Leonardo, como testemunha-chave, escapou com pena suspensa por fraude e desapareceu da cidade. Catarina, como a única herdeira sem mácula, foi nomeada pelo tribunal como gestora externa da empresa. Era uma tarefa pesada, quase irrealizável, ressuscitar o empreendimento das cinzas. Mas ela havia dado conta. Ao lado dela ficava Zenaide. Ela era agora sua mão direita, sua conselheira, sua verdadeira família. Ligamos a linha em 10 minutos, disse Zenaide, olhando para os trabalhadores que se movimentavam lá embaixo. As pessoas estavam com saudade do trabalho. Eu também, sorriu Catarina. Ela havia vendido aquele pequeno apartamento refúgio na Rua dos Pescadores. O lugar onde havia sido guardada a dor de sua mãe devia trazer utilidade. Com todo o dinheiro apurado, acrescentando a ele parte de seus próprios recursos, ela havia criado uma fundação beneficente em nome de sua mãe, Helena Ferreira. O primeiro e principal projeto da fundação foi uma completa reforma daquele mesmo orfanato municipal que seu pai havia envenenado por anos. Agora, a fundação garantia a ele o fornecimento dos produtos mais frescos e de qualidade. Sua vitória não estava na vingança, estava na restauração da justiça. Catarina olhou para o logo da empresa. As velhas letras Ferreira Alimentos haviam sido desmontadas. Em seu lugar, brilhava uma nova e lacônica inscrição: Produtos Helena. Lá embaixo soou uma buzina e a esteira transportadora lentamente se pôs em movimento, levando as primeiras latas do novo e honesto produto. Catarina respirou fundo o ar fresco da manhã. Sua guerra havia terminado. Sua vida começava de novo. E ela estava pronta para isso. Assim terminou essa difícil e dramática história, queridos amigos. Uma história sobre a traição das pessoas mais próximas, mas ao mesmo tempo, uma história sobre a incrível força de espírito de uma mulher que conseguiu ir contra todos e restaurar a justiça. Tenho certeza de que ela não deixou ninguém indiferente. E talvez a principal pergunta que fica para cada um de nós ao final: será que Catarina agiu certo? Por um lado, ela desmascarou ladrões, fraudadores e até assassinos. Ela deteve um crime terrível, pois seu pai e irmã há anos envenenavam crianças órfãs e idosos. Ela limpou o nome de sua mãe e ressuscitou o negócio familiar com base na honestidade. Sua vitória parece absoluta,
Mas, por outro lado, o preço dessa vitória foi terrível. Ela, com as próprias mãos, destruiu sua família, mandou para a prisão o pai e a irmã. Valeu a pena a justiça por uma destruição tão total? Haveria outro caminho, talvez menos cruel? Ela poderia ter encontrado forças para perdoá-los, ou tais crimes não podem ser perdoados. O que você acha? Gostaríamos muito de ouvir sua opinião. Talvez tenham restado algumas perguntas sobre a trama, algo pareceu não totalmente desenvolvido, ou simplesmente você tem curiosidade de como foi o destino posterior de algum dos personagens? Por favor, não hesite e escreva sobre tudo que lhe preocupa nos comentários abaixo deste vídeo. Eu certamente lerei todos os seus pensamentos. E claro, se esta história o tocou, se você se identificou com Catarina e acompanhou sua luta com o coração na garganta, por favor, apoie-nos. Dê um like neste vídeo e se inscreva no nosso canal, caso ainda não esteja conosco. Seus likes e comentários são a melhor recompensa para nós e o incentivo para criar para você novas histórias ainda mais cativantes. Tudo de bom a todos. No final deste vídeo, no centro da tela, aparecerá uma janelinha. Por favor, clique nessa janelinha. Lá estarão outras nossas histórias mais interessantes.